Muito antes dos ovos, coelhos e doces, a Páscoa era um grito, um clamor da alma, um eco da liberdade prometida por um Deus que ouve o sofrimento de seu povo. Para entender a Páscoa, precisamos voltar à origem da dor, ao tempo em que a liberdade era um sonho distante e o sangue era a única linguagem compreendida entre o céu e a terra. Foi no Egito, entre tijolos, chicotes e correntes, que o plano de redenção começou a se revelar. Um povo escravizado, um Deus esquecido por muitos, mas nunca ausente. Mas a Páscoa não é apenas um evento. Ela é um padrão, uma sombra de algo maior, uma semente plantada no sangue de cordeiros, que floresceria milênios depois em um madeiro romano. Cada detalhe da antiga celebração, o cordeiro, o pão sem fermento, o sangue nas portas, era mais do que ritual. Era profecia viva, era o prenúncio de um momento que mudaria a eternidade. Hoje convidamos você a mergulhar nessa história. A cruz não foi um acidente. A Páscoa não é apenas uma tradição. É a costura divina que une o êxodo à ressurreição. E no centro de tudo está o Cordeiro. Imagine nascer, viver e morrer como escravo. Não conhecer liberdade, não ter nome, não ter voz. Este era o destino de milhões de hebreus sob o domínio do Egito. Por 430 anos, os filhos de Israel foram oprimidos, seus corpos dobrados sob tijolos, seus corações esmagados pelo medo. Cada geração enterrava seus sonhos de libertação com os ossos de seus pais. Mas havia um som que nem Faraó podia silenciar. O som de um povo que ainda clamava. Uma oração que subia pelas rachaduras dos palácios de pedra e alcançava os céus. E o Senhor ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2, 24. Em meio ao desespero, Deus levantou um homem. Alguém que carregava duas culturas, dois nomes, dois destinos. Moisés. Quem sou eu para libertar Israel? Eu fugi, eu falhei. Voz de Deus como trovão suave entre as chamas. Eu sou o que sou. Vai, porque eu serei contigo. Êxodo 3, 14. Não era sobre a força de Moisés, era sobre a fidelidade de Deus. O tempo da promessa havia chegado. A escravidão seria confrontada, o faraó desafiado, e o povo preparado para conhecer um Deus que desce para libertar com mão forte e braço estendido. O coração de Faraó estava endurecido. Deus havia estendido sua mão, e o Egito, um a um, viu seus deuses sendo humilhados. Águas transformadas em sangue. Api, o deus do Nilo, caiu. Rãs invadiram as casas. Requete, a deusa da fertilidade, foi envergonhada. Piolhos, moscas, pestes, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas. Cada praga era uma sentença contra os ídolos do Egito. Mas a última seria diferente. Não seria mais um aviso, seria um decreto. A vida do primogênito seria exigida, do trono ao celeiro. Uma noite de juízo e temor. A hora da libertação se aproximava. Naquela noite passarei por toda a terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Foi então que Deus revelou o caminho para escapar da morte. Um cordeiro sem defeito. O sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. A carne assada no fogo. E o povo deveria comer com pressa, de sandálias nos pés e cajado na mão. Naquela noite, cada casa escolheu entre vida e morte. Não importava riqueza, aparência, posição. Apenas uma coisa: havia sangue na porta. O anjo da morte desceu, e onde não havia sangue, houve pranto. Gritos atravessaram o Egito como lâminas no ar. Mas nas casas marcadas havia silêncio e esperança. Ali, nas sombras do Egito, nasceu a primeira Páscoa, não como festa, mas como livramento. A manhã seguinte àquela noite de juízo foi marcada por uma divisão. Para os egípcios foi a morte. Para os israelitas foi a primeira alvorada da liberdade.
O povo se levantou com pressa e fé, não sabendo o que o futuro reservava, mas sabendo que aquele momento era um ato de Deus. As correntes caíram, as portas do cativeiro se abriram. Eles saíram de um Egito de sofrimento e caminharam para o desconhecido, guiados pela mão invisível, mas poderosa de Deus. Era a libertação que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas não seria uma jornada simples. O deserto, aquele vasto deserto de calor e solidão, seria o palco da formação de uma nação. A coluna de nuvem os guiava durante o dia, e à noite, a coluna de fogo os aquecia. Deus caminhava à frente deles e, embora o caminho fosse incerto, a direção estava clara. Eles atravessaram o Mar Vermelho. O mar se abriu como uma mão divina, separando as águas, permitindo que o povo passasse em segurança. Mas atrás deles, os egípcios ainda perseguiam, ignorando que o juízo de Deus já havia sido executado. Naquele momento, o povo de Israel não só atravessou um mar, eles atravessaram uma divisão espiritual, uma separação entre escravidão e liberdade, entre morte e vida. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez o mar retroceder com um forte vento oriental durante toda aquela noite. Ele transformou o mar em terra seca e as águas foram divididas. Os israelitas atravessaram o mar a pé enxuto, com as águas formando um muro à sua direita e à sua esquerda. O Mar Vermelho não foi apenas um obstáculo físico. Ele era a marca de um povo que estava passando de escravidão para a liberdade, de um povo que estava sendo forjado no fogo de Deus para se tornar uma nação escolhida. Com os pés na terra seca, mas os corações inflamados pela fé, os israelitas cantaram a canção da libertação. O cântico de Moisés e de Miriam ressoou como um eco de vitória. Cantem ao Senhor, porque Ele é grandemente exaltado. Ele lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Êxodo 15, 1. Ali nas águas do Mar Vermelho, o Senhor derrotou os egípcios e a nação de Israel deu seus primeiros passos rumo à liberdade plena. Mas aquele era apenas o começo da jornada. 3 dias após o mar se abrir, o povo começou a murmurar. A água era amarga. A fome chegou. O medo voltou. Afinal, a escravidão era dolorosa, mas previsível. O deserto, não. Mas Deus não os libertou para abandoná-los. Ele os conduzia com paciência. Mesmo diante da ingratidão, o céu se abria com provisão. Maná descia ao amanhecer como orvalho silencioso. Codornizes vinham com o vento. Água brotava da rocha no meio da sequidão. Cada passo no deserto era uma prova, não apenas da fé do povo, mas da fidelidade imutável do Deus que os guiava. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Mas a jornada não era apenas física. Deus os levava até o Monte Sinai. Ali a glória do Senhor desceu em fogo, fumaça e trovões. O povo viu, ouviu e tremeu. Moisés subiu e Deus falou. Os 10 mandamentos não foram apenas leis, foram alianças, palavras que moldariam o coração de um povo escolhido, um pacto entre o céu e a terra. Enquanto o povo vacilava com bezerros de ouro, Deus se mostrava longânimo, perdoador, mas justo. E mesmo assim, ele permaneceu com eles. Um Deus que andava com seu povo, mesmo no deserto. O cordeiro sacrificado no Egito, o sangue nos umbrais, a travessia do mar, o pão do céu, a água da rocha, os mandamentos do monte, tudo, absolutamente tudo, era uma sombra. Deus não estava apenas libertando Israel de Faraó, ele estava revelando o plano eterno de redenção. Cada símbolo da Páscoa apontava para uma promessa ainda maior. O cordeiro sem defeito não era apenas para Israel, mas para o mundo. A libertação do Egito era a figura da libertação do pecado. O deserto era a figura da jornada da vida. A terra prometida era a figura da eternidade com Deus. E o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, estava por vir. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
1 Coríntios 5:7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Os profetas apontaram para ele. Isaías o viu como cordeiro silencioso diante dos tosqueadores. João Batista o reconheceu. Eis o Cordeiro de Deus. E no momento certo, a palavra se fez carne. Cristo, a Páscoa viva, o sangue perfeito, o sacrifício final. Tudo aquilo que a antiga aliança apontava, agora se fazia presente. Encarnado, visível, redentor. A libertação de Israel foi um prenúncio. A verdadeira libertação aconteceria em uma cruz. Era Páscoa, a mesma noite em que os judeus celebravam a libertação do Egito, o próprio libertador se assentava à mesa. Não como hóspede, mas como cordeiro. O lugar era simples, um cenáculo, mas o momento era eterno. Jesus, rodeado por 12 homens imperfeitos, oferecia o pão, não como símbolo da aflição no Egito, mas como seu corpo, e o cálice, não como lembrança do sangue nos umbrais, mas do seu sangue que seria derramado por muitos. Lucas 22, 15-20. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Mateus 26, 26-28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Naquela noite, o Cordeiro Pascal se fez carne diante deles. Eles não entenderam de imediato, mas estavam comendo da redenção. Jesus partiu o pão com suas próprias mãos, as mesmas que seriam traspassadas. Ele entregou o cálice e revelou o mistério escondido por séculos. A antiga Páscoa olhava para trás. Esta nova Páscoa olhava para a cruz. Era o início da nova aliança, não escrita em tábuas, mas em corações, selada não com sangue de cordeiros, mas com o sangue do Filho de Deus. O verdadeiro êxodo estava para começar. Eram 3 horas da tarde, a hora exata em que, há séculos, o Cordeiro Pascal era imolado no Templo de Jerusalém. Naquele instante, fora dos portões da cidade, o verdadeiro Cordeiro estava sendo levantado. Ele era o mesmo que foi profetizado por Isaías, o servo sofredor, o mesmo anunciado por João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o mesmo simbolizado no Cordeiro da Páscoa, cujo sangue livrou os filhos de Israel da morte no Egito. Agora, esse Cordeiro pende entre o céu e a terra. Suas mãos que curaram enfermos agora são perfuradas por cravos. Seus pés que andaram sobre as águas são pregados ao madeiro. Sua cabeça que carregava a coroa da eternidade agora suporta espinhos. E seus olhos, que contemplavam a eternidade, agora veem o abandono. Isaías 53, 3-7, 10-11. O servo sofredor. Foi desprezado, homem de dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Salmo 22, 16-18. O sofrimento do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Traspassaram minhas mãos e meus pés. Repartem entre si as minhas vestes. Zacarias 12:10. Olharão para aquele a quem traspassaram. Êxodo 12:3-13, 46. O Cordeiro Pascal. Tomem um cordeiro sem defeito. O sangue será por sinal nas casas. Nenhum de seus ossos será quebrado. Números 9:12. Não deixarão dele nada até pela manhã, nem quebrarão osso algum dele. João 19, 16-30, 36-37. Ali o crucificaram. Está consumado. Nenhum de seus ossos foi quebrado. Mateus 27, 33-54. Deram-lhe vinagre com fel. Rasgou-se o véu do templo. A terra tremeu. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Marcos 15, 25-39. Era a hora terceira. O centurião disse:
Este era o Filho de Deus. Lucas 23, 32 a 46. Pai, perdoa-lhes. Hoje estarás comigo no paraíso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele poderia ter descido, mas escolheu ficar. Ele poderia ter clamado por legiões celestiais, mas permaneceu em silêncio. Porque naquela cruz, o pecado do mundo inteiro foi lançado sobre ele. Ali não havia apenas dor física. Havia o peso da culpa, a vergonha da humanidade, o abandono do Pai, o juízo que era nosso. O sangue do Cordeiro, que outrora marcava os umbrais das portas no Egito, agora escorria por uma cruz, marcando corações com redenção eterna. E então ele disse: está consumado, a dívida foi paga, o véu foi rasgado, a justiça foi satisfeita, o caminho aberto. O terceiro dia amanheceu, e com ele a eternidade despertou. Na tumba onde a morte julgava ter vencido, o autor da vida se ergueu. A pedra não foi removida para que ele saísse, mas para que o mundo pudesse ver que ele já não estava ali. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem esteve no coração da terra, e agora ressuscita em glória. As trevas recuam, o inferno se cala, o céu se abre, a esperança revive. Salmo 16:10. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Oséias 6:2. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Jonas 1:17. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jesus cita essa passagem como sinal de sua ressurreição. Mateus 12:40. Mateus 28, 1 a 10. Houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Marcos 16, 1 a 7. Vós buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou, não está aqui. Lucas 24, 1 a 8. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. João 21 a 18. Maria Madalena encontra o túmulo vazio. Jesus aparece a ela e a chama pelo nome. Maria, e ela responde: Rabone. 1 Coríntios 15, 3 a 4, 20 a 22. Cristo morreu por nossos pecados. Foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Na ressurreição de Cristo, a morte foi vencida, o túmulo não pôde detê-lo, as trevas não puderam apagá-lo. Ele é o primogênito dentre os mortos, o princípio de uma nova criação. Nele todos os que creem também ressuscitarão. Ele vive, e por isso nós também viveremos. A Páscoa não termina na cruz, ela se completa na vitória do túmulo vazio, porque o Cordeiro que foi morto agora reina como leão. A história não termina na cruz, nem no túmulo vazio. Há ainda uma promessa não cumprida, um retorno aguardado por séculos. Aquele que veio como servo voltará como rei. O Cordeiro manso e sacrificado retornará como leão, poderoso e invencível. O mesmo Jesus que subiu aos céus diante dos olhos dos discípulos voltará, assim como o viram partir. E todo olho o verá. Daniel 7:13 a 14. Vi alguém como o Filho do Homem, foi-lhe dado domínio, glória e reino. Isaías 11:4 a 5, 10. Julgará com justiça, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Salmo 2, 6 a 9. Pede-me, e te darei as nações por herança. Mateus 24, 30 a 31. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Atos 1:10 a 11. Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim voltará como para o céu o vistes ir. 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. O Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse 5, 5 a 6, 12 a 13. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Vi um cordeiro como tendo sido morto.
Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu nome é Fiel e Verdadeiro. E no seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para restaurar todas as coisas, para julgar com justiça, para reinar com glória. O Cordeiro que foi imolado agora aparece como leão. Os céus se abrirão, o exército celestial marchará, e o Rei dos Reis, montado num cavalo branco, descerá com olhos como chamas de fogo, e em sua boca a espada da palavra eterna. O inimigo será vencido, a morte será destruída, e o reino de Deus será estabelecido para sempre. E então não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, porque o Cordeiro reinará entre o seu povo, e Deus habitará com os homens, e seu nome será exaltado eternamente. Esta é a história da redenção, a jornada do sangue no umbral ao sangue na cruz, do Cordeiro no Egito ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa não é apenas uma data, é uma promessa, um ciclo de libertação, sacrifício, ressurreição e vitória. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e voltará para nos buscar. Não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito, a Páscoa é o grito de Deus dizendo: Eu te amo e fiz tudo para te salvar. O sangue ainda fala, o túmulo ainda está vazio e o trono ainda está ocupado. O Cordeiro venceu, o leão reina e seu nome é Jesus. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e voltará para nos buscar. Não importa onde você esteja,